o livro dos Salmos, número 128. Hoje nós teremos uma exposição temática. Vamos tratar hoje do tema a bênção divina sobre os pais. A bênção divina sobre os pais tementes a Deus. Nesta altura comemora-se o Dia dos Pais e nós vamos ressaltar a importância da família e do papel dos pais na família. Portanto, vamos ler o texto do Salmo 128, que diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. No Salmo 128, os dois conceitos, eles estão ligados. A bênção dos pais, e eu diria também avós, e também a bênção de Deus. Bênção dos pais, bênção de Deus. Aquele conceito muito comum, não sei como era aqui no passado, pelo menos hoje eu não estou a ver isto. Quando chegávamos em casa, geralmente os filhos diziam: bênção pai, bênção mãe. E a mãe dizia: Deus te abençoe, meu filho. Ou o pai dizia: Deus te abençoe, minha filha. Era muito comum, por tradição, isto vem da herança, é uma herança judaica, dos pais expressarem uma palavra de bênção sobre os seus filhos. E aqui neste Salmo 128, nós temos este nível de bênção, mas o nível superior, que é a própria bênção de Deus, vinda dele próprio sobre pais e filhos. A bênção de Deus, ela acompanha os pais cuja vida, portanto, teme a Deus e são tementes a Deus. Ele estabelece um legado de bênção para os seus filhos, esses pais que são tementes a Deus. E o Salmo 128, ele vai caminhar de perto com o Salmo 127, foi lido o Salmo 127 intencionalmente, porque há uma inter-relação entre esses dois salmos, porque são salmos de romagem. Os salmos 120 até o Salmo 134 são conhecidos como salmos de romagem, cantados pelo povo de Israel, enquanto eles subiam com suas caravanas de todos os cantos de Israel a Jerusalém, 3 vezes por ano, nas festas principais. Portanto, este par de salmos, o 127 e o 128, ele descreve a bênção que acompanha a família quando o Senhor fica no centro do lar. Quando ele é o centro do lar e que os pais temem a Deus. Estas bênçãos aqui descritas são próprias daqueles que temem a Deus, pais tementes a Deus, e quando Deus ele é central na vida da nossa família. Enquanto o Salmo 127 enfatiza a bênção que os filhos representam para a família, e é uma bênção, o Salmo 128, ele expande a visão para incluir a esposa e também os netos. Todos se beneficiam quando o temor do Senhor, ele fundamenta o lar. Observe o contraste que existe, porque para além de existir essa relação, há contrastes também entre o Salmo 127 e o Salmo 128. Observe os versículos 1 e 2 do Salmo 127 e também o versículo 1 e 2 do Salmo 128. Porque no primeiro texto, trabalhar com autossuficiência leva à futilidade, como está no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Sem o Senhor não vale a pena.
Já o texto do Salmo 128, os primeiros 2 versículos, diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tu te irá bem. Portanto, no primeiro enfatiza o trabalho inútil de quem não tem o temor do Senhor, ou de quem tenta edificar a sua casa sem Deus. E já no Salmo 128, no segundo Salmo, descreve a prosperidade que normalmente atende aqueles que confiam no Senhor, aqueles que temem ao Senhor. O seu trabalho é frutífero, como está aqui no verso 2. Portanto, o tema da bênção são relacionados aqui, e é um tema central do Salmo 128, versículos 1, 2, verso 1, 2, 4 e também verso 5. A bênção de Deus realmente ela acompanha os pais, cuja vida, portanto, temente a Deus, ele estabelece. E ele estabelece um legado de bênção para os filhos. E é um texto que nós lemos em Provérbios 14, 26. Esta verdade nós encontramos na literatura de sabedoria, no temor do Senhor. Tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Então, um homem que teme a Deus verá a bênção de Deus atingindo a sua casa e os seus próprios filhos também. E este salmo, ele pode ser dividido em 3 partes. E vamos trabalhar, então, cada uma dessas 3 partes de uma forma resumida. A primeira parte é a condição para a bênção, que está no versículo 1. A segunda parte, as características da bênção, que vai dos versos 2 ao verso 4, portanto, as características desta bênção. E o verso 5 e o verso 6, o clamor pela bênção. Portanto, nós temos a condição da bênção, as características da bênção e também o clamor pela bênção. Vamos ver então o verso 1. Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Em contraste com o homem que trabalha com a sua própria força e colhe o fruto da futilidade do seu trabalho, que se tornará por fim inútil, o homem que teme a Deus vive na presença de Deus e obedece os seus mandamentos e louva a Deus, ele é abençoado. As 2 ideias de bênção e temor abrem e fecham, portanto, os versos 1 ao 4. Temor e bênção. Temor e bênção. Há uma relação entre temer a Deus e ser abençoado por Ele. O temor do Senhor funciona, então, aqui, essa é a condição para a bênção, como um pré-requisito para as bênçãos que seguem na sequência. E é um conceito muito desenvolvido na literatura de sabedoria, no livro de Provérbios. Eu não estou aqui a ser moralista, e ou promover aqui que os irmãos sejam moralistas nas vossas famílias, de que ao fazer isto vou receber aquilo, não é? Essa não é a lógica, porque nós somos cristãos, nós cremos que somos salvos pela graça mediante a fé, mas nós temos um padrão para viver como filhos de Deus. E Provérbios nos mostra esse caminho de sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1, o versículo 7, e também o capítulo 9, versículo 10. Portanto, basicamente aqui, a condição fundamental para esta bênção de Deus para a família é seguir no temor do Senhor. No Salmo 112, que é um outro salmo também muito relacionado, porque enfatiza muito o temor do Senhor, no Salmo 112, o temor do Senhor ele envolve reverência santa por um Deus transcendente, que é totalmente outro, majestoso e maravilhoso, mas também inclui a ideia de intimidade como um amigo pessoal e um amigo presente. Portanto, a ideia de temor não é de afastamento de Deus. O temor aqui não é medo de Deus. O temor aqui tem a ver com este respeito, esta reverência, esta submissão e aquilo que no Novo Testamento nós chamamos de piedade. Que não tem a ver com aquela ideia de ajudar pessoas, mas tem a ver, também inclui essa dimensão, como é óbvio, a ideia de devoção a Deus. De vida consagrada, de vida santificada. Um pai, uma mãe, quando nós temos uma família cujos pais temem a Deus, um pai piedoso, que tem devoção, que de fato vive uma vida de santificação, de temor do Senhor, ele deixa um legado
para a sua família, para a sua casa, para os seus filhos e, na sequência, netos também. Portanto, quem teme a Deus, no Salmo 112, também é amigo dele e desfruta da sua presença pessoal. O temor do Senhor significa viver à luz, portanto, da expectativa divina, tomando decisões em todos os caminhos de acordo com a sua vontade. Esse homem terá, portanto, êxito no labirinto da vida. Muitas são as circunstâncias da nossa vida difíceis, algumas delas bem difíceis, mas o homem que teme a Deus, ele atravessa esses labirintos todos na direção, no temor do Senhor, e ele é bem-sucedido. Não pode haver também felicidade plena, vida bem-aventurada, verdadeira felicidade e bênção de Deus para a família, senão mediante um relacionamento de reverência íntima e de temor do Senhor. Seria aqui aquela ideia de andar com Deus. Então, o homem que teme a Deus é um homem que anda com Deus. Andar com Deus resume o propósito pelo qual Deus criou o homem. Deus nos criou para Ele mesmo. Como vai, por exemplo, citar um antigo catecismo da Reforma, o breve catecismo de Westminster. A primeira resposta à primeira pergunta. Qual é a razão da nossa existência? A resposta básica: adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Fomos criados para adorar a Deus e desfrutar dele na nossa vida. Mas o pecado separa o homem de Deus. E se não fosse pela obra de Jesus Cristo, estaríamos totalmente separados de Deus e perdidos. Mas pela graça de Deus, mediante a fé, pela obra redentora de Jesus Cristo, todo aquele que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, pode ser restaurado à comunhão com Deus. E aí inicia-se o processo da restauração da imago Dei, da imagem de Deus no homem, que ficou manchada, deformada pelo pecado. Não foi destruída, claro, completamente, mas foi afetada em todas as suas esferas. Mente, vontade, corpo. Agora entrou tantas coisas ruins. Pecado, morte, separação de Deus. Mas em Cristo temos plena comunhão com Deus. Fomos feitos para termos comunhão com Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A imagem é ela que reflete, nós vamos refletir a imagem do Senhor. Deus nos colocou na criação para refleti-lo, para representá-lo, para servi-lo e adorá-lo. Portanto, fomos feitos para refletir a glória de Deus como adoradores em comunhão com Ele. Mas a queda criou um abismo que afastou o homem de Deus. Mas como nós entendemos no Novo Testamento, Jesus constrói uma ponte que une os dois lados novamente. Ele nos abriu este novo e vivo caminho. Então, andar nos caminhos do Senhor significa viver em constante comunhão com Ele, sendo Ele o nosso companheiro em todas as atividades, em todos os nossos pensamentos. E Paulo ecoa, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, a mesma ideia quando diz em Colossenses 2, versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Como recebestes a Cristo, andai nele. E quem anda com Deus, segue a direção de Deus revelada na sua palavra. Andar com Deus já é um galardão em si mesmo. Porque nós não estamos a caminhar e a andar com Deus para obter um prêmio maior do que Ele mesmo. A maior dádiva é o próprio Deus. A justificação pela fé, quando somos declarados justos no tribunal de Deus pela fé somente em Cristo, é apenas um meio. A nossa reconciliação, a nossa redenção, a aplicação da redenção em nossas vidas, a santificação e todos os aspectos da salvação, são meios para um fim. O fim é para nos levar até Deus. Deus é o maior tesouro. Deus é a grande dádiva. Então andar com Ele já é o galardão, já é o nosso tesouro, já é o nosso prêmio. Não há nada superior a Ele mesmo. Mas aí vem acompanhado dele mesmo o bônus, a bênção do Senhor sobre a nossa família e sobre nós. Portanto, a maior bênção já é Ele mesmo, só que todas as coisas são acrescentadas. Como diz então o texto de Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essas bênçãos vêm como bônus, como dádivas generosas deste Pai amoroso que cuida de nós.
Observe os versos 2 e 3, as características desta bênção. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Observe então aqui, neste verso 2, a realização, esse aspecto da realização. Do trabalho de tuas mãos comerás. Uma primeira ênfase aqui no texto: o resultado de uma vida temente ao Senhor contrasta com aquele que tenta construir a sua casa, guardar a cidade, fazer o seu trabalho em sua própria força e, por fim, termina cansado, termina frustrado, literalmente. Mas aqui este homem encontra realização do fruto do seu trabalho, no fruto do seu trabalho, e ele come do fruto do seu trabalho. Então, nesse sentido, o temor do Senhor representa uma reversão dos efeitos da queda. A queda trouxe maldição, porque o trabalho virou uma frustração e angústia. É o que nós lemos no capítulo 3, versículos 17 e 19, até o 19. Então, o pecado afastou o homem de Deus, mas também trouxe consequências também para o seu trabalho. E aqui vemos uma espécie de reversão das consequências da queda, no sentido em que agora o homem que teme a Deus, o homem que anda com Deus, e no contexto da nova aliança, é o que está em Cristo Jesus, e anda como ele andou, este homem, ele é beneficiado, ele é abençoado, o seu trabalho é frutífero, ele come do fruto do seu trabalho, ele tem prazer no seu trabalho. Como é bom desfrutar, portanto, de um trabalho feito em nome do Senhor. Fazei tudo em nome do Senhor, como diz o Novo Testamento. Observe também a parte B do verso 2, felicidade e prosperidade, porque aqui diz, feliz serás, e tudo te irá bem. Feliz serás, e tudo te irá bem. Portanto, o texto aqui, ele junta na mesma linha mais duas descrições que caracterizam o homem que teme a Deus, para além do resultado, da realização do seu trabalho. Aqui temos a boa mão do Senhor pairando sobre a sua vida. Ele será feliz. E também tudo vai bem na sua vida. Não quer dizer que ele vai ter ausência de lutas. Porque ainda que andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás. Ele é o meu pastor, nada me falta, mas tem vale de sombra e de morte. A diferença é que nós passamos por esses vales de sombra e de morte com Ele. Ele na nossa vida. A presença dele conosco em todo o tempo. Note agora no verso 3, a parte A do verso, uma esposa frutífera, produtiva. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. Que imagem bonita, não é? Interessante. A esposa do homem que teme a Deus contrasta com a mulher sensual que é inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando, portanto, por todos os cantos, como lemos em Provérbios 7, versos 11 e verso 12. A frase descreve aqui, então, contentamento e realização, segurança e tranquilidade, portanto, nas partes mais protegidas da casa. Vemos tudo isso acontecendo nessa família que teme ao Senhor. A descrição dela como uma videira frutífera ensina que, por ter um marido temente a Deus, recebe a bênção de ter muitos filhos tementes a Deus. É bom ter filhos, mas filhos tementes a Deus é muito melhor, não é? É uma bênção. Ela também fica livre para criar os seus filhos, desenvolver um caráter piedoso e ainda abençoar o seu lar financeiramente, como aquela mulher de Provérbios, a virtuosa, de Provérbios 31, dos versos 10 ao verso 31. Estamos aqui a ver a bênção de Deus sobre essa família. Observe agora a parte B do verso 3. Filhos prósperos, teus filhos, como rebentos de oliveira à roda da tua mesa. Aquele conceito de como flechas, né, na aljava, nas mãos do soldado. Não somente a esposa, mas os filhos também desfrutam de prosperidade como fruto do temor do Senhor dos pais. É o que vemos no Salmo 112, no verso 2. Então, os filhos são alcançados também
por esta misericórdia. E, meus irmãos, vemos isso na história do povo de Deus e de um modo geral. Quando uma nação teme ao Senhor, a geração seguinte recebe benefícios. E é tão triste que às vezes a geração seguinte não valoriza, despreza, destrói o legado que foi deixado, mas desfrutam do legado que foi deixado. Agora, a geração seguinte, dos que não temem a Deus, aí a situação já não é tão boa como é daqueles que recebem o benefício dos que andaram com Deus e colocaram as coisas no seu devido lugar. Note que a figura de rebentos da oliveira retrata aqui vitalidade, crescimento, longevidade, produtividade, e o fato de que o homem tem muitos filhos à roda de sua mesa denota também que tem muitos filhos, literalmente. Aí o Salmo 127, o verso 5, destaca essa aljava cheia. Seria difícil, então, para nós, superestimar tamanha bênção concedida por Deus à família de quem teme ao Senhor. Vale a pena temer ao Senhor, irmão. Vale a pena andar com Deus. E eu deixo aqui uma exortação para os pais. Seja um homem temente a Deus. Não se esqueça de Deus e os seus mandamentos. Creia em Jesus Cristo para ser salvo e tema ao Senhor e ande em seus estatutos e mandamentos. Dê exemplo. Seja um marido fiel, temente a Deus, um homem de Deus, um homem da palavra, um líder espiritual do seu lar. E receberás, com certeza, mais bênçãos que ter recebido para além de sua salvação e perdão dos seus pecados. É uma bênção quando isso acontece. Note agora, por último, o clamor pela bênção nos versos 5 e 6. O Salmo conclui aqui com uma oração para que a bênção que paira sobre a família que teme a Deus se estenda à nação também. Não apenas sobre aquele núcleo familiar, mas também para a nação como um todo. O Senhor te abençoa desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. A bênção se estendendo para a nação. Famílias fortes, famílias tementes a Deus, não só, meus irmãos, significam igrejas fortes. Não só significam isso, mas fortalecem também a sociedade. A sociedade é beneficiada com famílias tementes a Deus. O mundo hoje mede o sucesso em termos bem distintos do salmista. O sucesso hoje é ter os filhos muito bem formados. O sucesso hoje é ter uma casa muito bonita e uma conta bancária recheada e bastante estabilidade financeira nessa crise que não para nesse país, né? Cai um governo, cai outro, vai cair outro, e guerras e lutas. Ter estabilidade neste mundo instável, violento, perdido, é muito difícil. Então nós focamos muito no material, nas conquistas humanas, nas posições sociais, e às vezes o resultado é trágico, porque na sequência vem filhos e netos que não temem a Deus. E aí estes pais que temem a Deus assistem à tragédia de seus próprios filhos, que não querem andar nos mesmos caminhos que eles aprenderam. Isto é tão difícil, é tão doloroso. É por isso que temer a Deus e construir sua família nos padrões de Deus é uma bênção para nós mesmos e é uma bênção para a sociedade. Ter um filho crente, ou uma filha crente, um neto crente, uma neta crente, lá naquele trabalho, a bênção de Deus está chegando lá, o evangelho está chegando lá também. É uma maneira de fazer missões, evangelizar também, através de nossos filhos que temem a Deus. E o salmista clama pela bênção de Deus, ele vai usar o mesmo termo quase, que é usado em Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, a bênção araônica. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Certa vez alguém disse que o verdadeiro teste do nosso sucesso na paternidade não são os nossos filhos, mas os nossos netos. Se treinamos bem nossos filhos ao ponto de terem netos tementes a Deus, porque eles vão dar prova viva
de que o temor de Deus é transmitido de pai para filho, de geração em geração, assim por diante. Resumindo, meus irmãos, nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. E aqui no final, o que nós estamos a ver aqui é a bênção sobre o avô. Tem aqui algum avô, tem vários aqui hoje, né? Eu já vi, o pastor Mário já tem aí os netinhos, a Silvina também. Portanto, nós temos vários. Portanto, é a bênção sobre o avô, literalmente. Uma sociedade também abençoada por Deus. Portanto, embora não haja muitos textos bíblicos sobre a bênção de Deus para a vida do avô, 2 textos eu vou deixar aqui para os nossos irmãos que já chegaram nesta fase bonita da vida, irmão Tito. Chegou agora, não é isso? Portanto, uma palavra de Deus aqui para todos os nossos irmãos, para todos vou dizer os avós, de modo geral. Observe o texto aqui de Provérbios 13, o verso 22. Provérbios 13, verso 22. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Portanto, aquele que teme ao Senhor, literalmente deixa herança dos filhos aos filhos de seus filhos. Agora, o Provérbios 17, 6. Passando aqui algumas páginas, do 13 para o 17, o verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, que são os netos, né? E a glória dos filhos são os pais. Qual é a glória dos filhos? Meu papai, a minha mãe. E qual é a glória dos pais? Os meus netinhos. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Já notaram isso? Acho que parece que uma alegria. Ainda não, vai demorar um bocadinho, vamos segurar aí, peraí. Calma aí. Mas eu fico a imaginar a alegria, porque eu tive uma alegria extraordinária de ser pai. Agora, ser avô é uma alegria redobrada, portanto, é uma bênção de Deus. E observe que ter filhos na mocidade, eu queria ler convosco isso no Salmo 127, no verso 4. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Significa, então, quem tem filho cedo? Quem tem filho cedo? Aí, Tiago. Lídia. Poderão curtir a vida dos netos. E poderão ver o legado deles sendo passado de geração em geração. O pastor Alexandre Júnior já está vendo os bisnetos e já vai. Está a ver as gerações. Isso é fantástico. E para os peregrinos na sua jornada, portanto, a Sião, a Jerusalém, aqui no sentido de Jerusalém, esse salmo expressa, então, o desejo do coração dos pais para a sua família, comunidade e nação. Famílias tementes a Deus. Para que possamos ter uma igreja forte e uma sociedade também a receber os benefícios desta igreja forte. Meus irmãos, eu estou a lamentar um pouco o cenário evangélico mundial. Famílias desajustadas, o índice de divórcio exatamente igual ao dos que não temem a Deus, filhos malcriados, mimados, rebeldes, tanto semelhante aos demais. Isso não deve ser assim. Nós precisamos resgatar o temor do Senhor nas nossas famílias. E precisamos fazer como o salmista aqui, orar a Deus. Ó Deus, nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor Deus guarde os seus filhos, que o Senhor Deus guarde os seus netos, meu irmão, minha irmã, para que eles caminhem também no temor do Senhor, para a glória do Senhor. A grande ideia do sermão, e aqui eu termino, o temor do Senhor produz bênçãos para a família e a sociedade que se estende de geração a geração. Amém.